demorei um tempo para descobrir, né, o que que faz, né, um bom vendedor. Trabalhando em contratação, em equipes de venda, né, a gente sempre, mesmo no começo, lá no começo eu achava que tinha que ter essa lábia, tinha que ter dom, ter nascido para isso, né, ter esse perfil mais extrovertido. E aí eu descobri que não. Tem três pilares ali que fazem um bom vendedor na minha visão, que eu considero que é ter técnica, né? Você precisa aprender sobre o produto, sobre os gatilhos, saber lidar com a demanda emocional e ter apetite, né? Querer fazer, querer ir atrás, querer o resultado. E aí, quando a gente fala de demanda emocional, entra essa pergunta, essa questão da Marília, né? Que é a resiliência. Se você não souber lidar com os nãos, com os desafios, com os percalços que você vai ter, cara, não vai continuar nessa carreira. Porque lidar com pessoa é isso. Sem ser vendedor, no nosso relacionamento familiar, que é fechado ali, não tem muitas pessoas, ou de amigos, não tem muitas pessoas também. A gente já tem dificuldade, já tem atrito, né? É Sim. normal de relacionamento humano. Agora você vai indo atrás de mais pessoas para conversar, para vender um produto, cara, você está aumentando o teu contato com o ser humano e é natural que essa quantidade de atritos aumente. E tem a questão do mexer com o bolso, né? Eu vou vender aquela fama que o vendedor já tem, né? Tipo, quer me passar a perna, quer me empurrar alguma coisa. Então, alguns tratam a gente, os vendedores mesmo, com um pouco mais de desrespeito, né? Ou às vezes são um pouco grosseiros. E não só por isso, né? Às vezes a gente está lidando com pessoas que a gente não conhece, que estão no mau dia, é natural. Você já tem um mau dia, às vezes liga um telemarketing, você nem atende, já desliga, né? Nem Sim. fala com ela. Eu, vendedor, né? Quando já fiz telemarketing, eu sempre xingava esses caras, nossa, desgraçado, né? Desligou, nem me ouviu. Mas quando eu sou cliente, às vezes eu faço isso. Às vezes não tô num dia legal, cara. E daí depois eu penso, putz, do outro lado eu sei como a pessoa se sentiu, né? Então tem que ter resiliência. Não dá para trabalhar com vendas, com pessoas no geral, sem essa qualidade, cara. Eu sempre dei em treinamentos assim de vendas para as equipes, eu sempre compartilhei que talvez um dos principais pontos de um bom vendedor é ter essa noção, saber se colocar no lugar do outro, sabe? Porque é bem comum o vendedor, quando ele está ali sentado na mesa dele para vender ou na porta do cliente, independente do formato, quando o cliente diz não, é mal educado, ou quando diz que está caro, ele fica chateado ao invés de se colocar no lugar do cliente. Porque quando antes de ser vendedor, eu sou cliente, né, Rafa? Eu também vou ali no mercado e Sim, digo que o arroz está caro. Eu vou na loja ali da esquina e digo que uma roupa está cara. Acho que isso é fundamental. Se todo vendedor que consegue se colocar na posição do cliente facilita a vida dele, né? com certeza. O que você falou faz muito sentido, cara. Eu falei para você que teve uma virada na minha carreira, né? Tipo, quando eu entendi o que de fato eu precisava fazer para conseguir resultados bons, né? Eu comecei a estudar, comecei a procurar conteúdo lá fora. E muito desses conteúdos que eu assimilei são focados naquele conceito de customer centric, né? De ter o cliente como foco. E aí tem até uma frase do Zig Ziglar que eu sempre uso com a galera, que é pare de vender, comece a ajudar. Bem famosa, né? Sim. O pessoal usa. E na época, quando eu ouvi essa frase, não fazia sentido. Tipo, pare de vender, comece a ajudar. Não, eu quero vender. Que quando você se coloca no lugar da pessoa, de fato você quer ajudar ela, e você consegue criar uma conexão com ela, ela vai confiar em você. E comprar, ela vai, dependendo do que for, ela precisa. Às vezes tem a necessidade ali implícita, né? Ela precisa de um produto, de um determinado serviço, ou mesmo se você fizer um bom trabalho, ela vai descobrir que precisa, né? Na hora. Então ela vai comprar com quem ela tem mais conexão. Nem sempre com o mais barato, nem sempre com o melhor de todos, mas com quem ela conseguiu confiar e acreditar com mais fidelidade ali, né? E você só vai conseguir se você se conectar. E aí você faz isso mostrando interesse, ajudando, né? E todos esses conteúdos que a gente vê por aí, técnicas de venda, gatilhos de persuasão, estão muito alinhados com essa parte de você, de fato, pensar no outro, né? Ser empático. Perfeito. Perfeito. E olha, pessoal, muita sua pergunta. Vocês viram que a pergunta aqui da Marília Magalhães, transformou a nossa conversa, torna o conteúdo mais interessante. A gente conta muito com a sua pergunta, a sua participação. E, assim, como o que vendeu, o Rafa, te ajuda hoje no seu ponto da sua carreira que você está hoje? E como você acredita que, assim,
vender, entender sobre técnica de venda pode ajudar na carreira de qualquer pessoa. Sensacional, cara. Eu acho que me ajudou muito, não só na minha carreira profissional, mas na minha vida pessoal. Quando você lida com pessoas, você começa a entender que existem vários pontos de vista sobre vários assuntos diferentes, né? E você consegue ver que o mundo ele não está restrito a só a forma como você enxerga, né? Então, lidar com pessoas, pensando assim na venda, nesse momento de relacionar, me abriu a mente para várias coisas, né? Para vários tipos de pensamento e também para entender que o mundo é maior do que o que eu só consigo ver. Mas as habilidades de venda, cara, elas são essenciais para todo mundo, eu acho. Tem um livro do Daniel Pink que é Vender é da natureza humana. Saber vender é da natureza humana. E de fato cara. Ele raciocina ali que a gente precisa vender o tempo todo. Né? Quando a gente vai sugerir um bar, por exemplo, para sair com os amigos, né? Às vezes eu quero ir para um lugar, outra pessoa quer ir para outro. Eu vou começar a criar argumentos, vou tentar convencer ele. É um tipo de venda, né? É uma troca ali de informações, é uma tentativa de persuasão, de convencimento. Então, a gente precisa ter essas habilidades para se sair bem nos nossos relacionamentos. Não que a gente vai persuadir malevolamente alguém para fazer alguma coisa que a gente quer. Até isso não tem como fazer. Né? A não ser que você seja um picareta. Né? Mas a ideia é que você consiga usar essas técnicas de persuasão, de venda, se você souber, para ajudar as pessoas no dia a dia, direcionar alguém e tudo mais. Mas profissionalmente, para quem não é vendedor, cara, isso vai te ajudar a sair bem numa entrevista de emprego, vai ajudar a sair bem na hora de pedir um aumento para o chefe. Né? Você vai conseguir argumentar, vai conseguir trazer, persuadir ele ali, explicar os seus motivos, criar uma linha de raciocínio. E eu acho que vendas, né, você aprender técnicas de vendas, vai melhorar muito a tua comunicação. E você falou lá no começo, né? Comunicação talvez é o principal problema das empresas e também a principal solução das empresas. Né? Então, saber se comunicar bem é muito importante na vida como um todo. Né? E para se comunicar bem, você precisa entender muito o lado do outro e ainda entra a questão do rapport, várias técnicas que a gente pode falar um pouquinho no detalhe, mas venda ajuda em tudo, né? Eu acho que se você é advogado e sabe vender, você vai ter mais clientes. Não precisa ser um vendedor. Se você é médico e sabe atender, sabe se comunicar, sabe o que é venda, você vai ter as pessoas querendo voltar no teu consultório o tempo todo, né? O que as pessoas fazem nas redes sociais, né? Produção de conteúdo, tanto para o YouTube quanto para Facebook, Instagram, é uma técnica de venda. Eles usam ali recursos de venda para poder ganhar mais engajamento, ganhar visibilidade. Então, para você sair bem, não importa a tua profissão, eu acredito, Rafael, que você tem que saber vender. Né? E isso me ajudou, por exemplo, eu comecei com vendas e consegui entrar no mercado de tecnologia de novo, muito por conta dessas habilidades que eu adquiri. Não era o melhor Scrum Master, não era o melhor agilista, mas consegui vender o que eu sei fazer muito bem, entende? E aí deu certo. Né? A gente consegue resultados quando a gente consegue ter esses recursos. Perfeito. Não, a visão está perfeita. Realmente não adianta ter o melhor produto, ter o melhor conhecimento técnico se ninguém sabe disso, né? Então, assim, realmente Exatamente. perfeita a visão. Assim,